Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto na área. Falando sério de política. E nada melhor que nesse inverno de Porto Alegre a gente tomar um cafezinho. Mas antes da gente começar o nosso programa com os apanhados da semana das pautas que estão bombas, bombas e bombas, solta a vinheta. Pois é, gente, olha só o que está acontecendo aí. Começamos com a artilharia pesada que em poucas horas reduziu a parceria entre Donald Trump e Elon Musk a ruínas. Ruínas cheias de minas terrestres que podem explodir a qualquer momento. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Vocês estão vendo a briga do Trump com o Musk? Parece que a treta tá indo para outros níveis aí, que o Mosca, ele andou colocando e tweetando aí umas coisas escabrosas sobre o Trump. Foi quando Musk afirmou, sem apresentar prova, mas de maneira assertiva, que Trump é citado nos documentos do caso Jeffrey Epstein, um escândalo sexual imenso e até hoje envolto em mistérios. Principalmente que ele tá envolvido com aquele cara, exatamente, o tal de Jeff Epstein. Vocês conhecem a história do Jeff Epstein? O que foi o caso Jeffrey Epstein, né? O Epstein, ele era um bilionário com conexões com a elite política e financeira americana e ele foi preso acusado de traficar dezenas de meninas menores de idade. E o Elon Musk disse hoje que os arquivos do caso só não vieram à tona porque o nome de Trump aparece nos documentos. Pois é, Jeff Epstein era um cara que frequentava a alta sociedade, né? Fazia um monte de festinha para esses milionários aí. E parece que o Trump gostava de ir nessas festinhas. E o cara, esse Jeff Epstein, era envolvido em tráfico de exploração, de prostituição. Exatamente, eu sempre falo, quando esses caras vêm com a farinha, eu já vou com o angu pronto, sabe por quê? Porque esses caras têm esse discurso de moral, dos bons costumes, que são protetores da família. Desconfia sempre, porque esses caras dão moral de cueca, exatamente. Lá adiante é que tu vai ver que esses caras, na realidade, eles só se fazem de personagem pra enganar os trouxa como os bolsonaristas aqui no Brasil, os cu de cachorro, os vira-lata. Pois é, e agora, o Musk está divulgando nas suas redes sociais, ali ó, entre esse tal de Jeff Epstein e o Trump. Metido na maior diriguidum, tão junto na gandaia, é naquela velha palavra de pedir, tamo junto no sumão. Pois é, aí é que tá, que nível, essa política internacional que os americanos fazem. E vocês sabem que, na realidade, a briga, certo, entre o tramposo e o Musk foi porque o Musk queria, ó, no dinheiro dos americanos, sabe como? Daí Começou a desandar por discordâncias em relação à política de tarifas de Trump, política que atinge em cheio as empresas de Musk. diz, mas ele é milionário, ele não precisa roubar. Não, meu filho, são os interesses. O Musk apoiou o Trump para que o Trump mantivesse, entendeu, os contratos com a empresa dele, além da Tesla, mas a empresa dele que ele manda lá os foguetes lá pro espaço. E Elon Musk, a gente não pode esquecer que ele tem grandes contratos com o governo americano, né, Renata? E, inclusive, esse era um problema, porque havia um conflito de interesses ali na própria posição, né, de Elon Musk, servidor público, versus Elon Musk, empresário. De acordo com uma reportagem da revista Fortune, a SpaceX, que é a empresa de foguetes de Musk, ela tem uma soma de 22 bilhões de dólares em contratos com o governo federal. Exatamente, porque não sei se você sabe que os Estados Unidos, ele é tão dependente, certo, das iniciativas privadas, que um setor para eles, que é um setor estratégico, que é o que desenvolve tecnologia, que é o setor aeroespacial, tá todo na mão do Musk, exatamente, desde lá do tempo do Biden, desde lá do tempo do primeiro governo do Trump, exatamente. E não sei se vocês sabem que os foguetes da empresa do Musk são os que abastecem a estação espacial. E daí, o governo americano fica na dependência, certo, dos preços da empresa do Elon Musk. Só que o Trump, ele quer economizar, porque ele não consegue cortar gastos. Para cortar esses gastos, o Trump botou o Musk dentro do governo. Musk, ele chefiava o Departamento de Eficiência Governamental, o chamado DOGE, né? E ele se comprometeu a cortar substancialmente os gastos do governo, né? Mas ele não conseguiu fazer isso. A agência Reuters, por exemplo, indica, né, que o DOGE ele cortou cerca de 19 bilhões
de dólares. Isso parece bastante, mas não é. Representa apenas 0,5% dos gastos federais. Quer dizer, um desempenho bem abaixo daquele que ele esperava. O Musk prometeu cortar milhões, bilhões, que era para garantir os seus contratos. Mas não conseguiu. Tocou o zaralho no governo americano e não conseguiu cumprir as metas. O que o Trump fez? Fez que nem aquele programa Aprendiz. Você está despedido! E foi colocado para fora do governo. O Musk. E o pior, que o Trump estava fazendo negociações com a Boeing, exatamente, para pegar esses contratos aeroespaciais mais barato e cortar mais dinheiro. E o Musk enlouqueceu, porque já está tomando prejuízo. Exatamente. Várias empresas de Musk vêm apresentando problemas sérios. Inclusive as ações da Tesla hoje são um ótimo exemplo, porque a Tesla já vinha, né, com as ações caindo ao longo desse período que o Musk ficou no governo, e hoje a empresa de carros elétricos, né, caiu, as ações caíram 14%. Quer dizer... A tal ponto que quando o Musk estava no governo americano, ele queria socar goela abaixo as suas tranqueiras. Olha que era as tranqueiras. Era aqueles carros dele ali, inteligente, que só estão dando prejuízo. Exatamente. Queria que o governo americano trocasse toda a frota automotiva do governo, colocando aquelas tranqueiras lá dele. Então o que aconteceu? O Trump cortou. Claro, gente. Vai até um certo ponto. O cara estava dentro do governo, não por uma questão, que o sonho americano, o programa americano de desenvolvimento. Não! O Musk estava dentro do governo para defender os seus interesses. E o Trump também tem os interesses dele. Para as empresas dele, então estavam se chocando os dois. Você se lembra daquele programa que teve a entrevista do Elon Musk e o Trump, onde estava presente aquela criaturinha ali, que mais parece um ET ali, que é o filho ali do Musk. This is X. And he's a great guy, high IQ. Pra mim ali é o primeiro projeto de bebê born ali que tem. Pois é, mandando até o Trump calar a boca. Olha só, se recorde aí, ó. Democracy. This may seem like, well, are we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, Pois é, vocês viram aí a miniatura aí do bebê born aí do Musk? Parece mais um mini-me. É uma criaturinha do capeta, como o pai dele, que gosta de umas coisinhas. Pois é, nós estamos aí pela briga, torcendo pela briga entre o Musk e o Trump. Pra nada a gente quer mesmo que eles se explodam. Falando sério de política, agora mostrando pra vocês e apresentando um novo quadro aqui no nosso programinha. Eu acho que vocês vão gostar. Solta a vinheta. E tem os babuínos, vocês estão vendo? Vocês repararam que tem 12? Os egípcios, eles observaram que o babuíno fazia xixi de 1 em 1 hora. Então o babuíno era associado ao relógio. Eles mediam a hora pelos babuínos fazer xixi. E o que tem ali? São 12 babuínos. Né? Representa uma da cada 12 horas. Ali tem um relógio que está contando para o faraó quais são as horas que o mundo espiritual vai abrir para ele poder passar. Esse é o nosso quadro, Curiosidades da Humanidade, que não servem pra nada. E vamos começar com o nosso humor, falando do povo egípcio, o povo antigo do Egito. Exatamente, você sabia que eu fiquei sabendo? Pois é, você sabia que eu fiquei sabendo? Que lá, no Antigo Egito, eu fiquei abismado que a internet traz. Ei, galera, o faraó disse que quando a gente terminar as pirâmides, ele vai dar picanha de graça. Vamos embora! Eba! Pois é, eu vou mostrar pra vocês, olha aí! Tem a tumba do Tutankhamon, como ela foi encontrada. A gente tem aqui, ó, Tutankhamon segurando a chave da vida. Pois é, entendi. Porque aí ele já, ali, isso, né? Na parede. Isso, na parede, aí ele já morreu, então ele tá segurando. Lá na ponta, tá aquele cara de branco ali, ó, com a barbinha aqui, ó, é Osíris. Quando me chamaram, falaram que era só empilhar umas pedrinhas, velho. Agora tô aqui há 10 anos arrastando pedra do tamanho da minha autoestima. E sem almoço ainda, pô. Disseram que pagava em ouro. tô sendo pago em solação, velho. E olha lá, viu? Cheguei iludido, agora tô torrado, descascando no sol igual cebola velha. Quer saber? Vou largar essa pirâmide aí, velho. Que é o cara que te recebe no mundo dos mortos. E ali tem os babuínos, vocês estão vendo? Vocês repararam que tem 12?
Os egípcios, eles observaram que o babuíno fazia xixi de 1 em 1 hora. Então o babuíno era associado ao relógio. Eles mediam a hora pelos babuínos fazer xixi. O faraó deu umas ideias sem direção, aí agora tamo aqui nesse frio do caralho, porque o veinho deu um prazo muito curto pra obra. Cê é louco, não compensa. Você ganha pra trabalhar aqui? Eu ganho 2 copos de água e um pão de ontem. Você ganhar pra trabalhar aqui? Eu ganho a oportunidade de não morrer. O chefe tá reclamando que a muralha tá torta. Que tá torta é minha E o que tem ali? São 12 babuínos. Representa uma da cada 12 horas. Ali tem um relógio que tá contando pro faraó quais são as horas que o mundo espiritual vai abrir pra ele poder passar. Trabalhando igual um felá da puta, pra depois um filho da mãe falar que foi os alienígenas que construíram. Pois é, os babuínos! Exatamente! Parece que o povo, segundo o pessoalzinho aí, né, que fala sobre o Antigo Egito, né, chegou à conclusão que os antigos egípcios, há mais de 2000 anos atrás, eles mediam o tempo do dia, certo? As horas, pela urina dos babuínos. Pois é! Isso tem uma serventia? Nenhuma pra nós! Mas nós vamos passar por aqui pra dar uma alegria melhor pra você aí, que é o nosso seguidor. Mais uma coisa pra vocês fazerem piada. Imagina só como é que era o Budum, né? Quando os romanos chegaram. Gatos, a guerra tá muito louca, mano. Quase levei uma flechada no olho agora. O centurião perdeu a sandália e tá surtando. Se inscreve aí, sério. Se eu morrer, pelo menos morro verificado. Família, faz 3 dias que minha filha não mama. E o leite de cabra albina fermentado tá custando muito caro. Manda um pix de 100 mil aí e se inscreve no canal, por favor. É pro neném, mano. E tomaram conta de dito, no mínimo César deve ter dito. Ó, cheiro, cheiro. Cheiro é esse desse Budum? Era um monte de babuíno. Imagina só, o faraó, numa reunião com os seus conselheiros, ele chega, vira pro escravo dele e pergunta: e daí, quantas horas já se passou? Daí ele fala: o babuíno ainda não mijou. É isso aí, gente, é uma piada pronta. Mas era assim antigamente, segundo alguns historiadores. Há controvérsias. Acordei linda, coloquei o delineado egípcio e os romanos decidiram invadir. Inveja é f***. É o nosso quadro Curiosidades da Humanidade, que não tem serventia nenhuma. E voltamos por falando sério de política, que também é palhaçada e também é coisa séria. Olha o que está acontecendo com a família Bolsonaro. Parece que a Polícia Federal chamou o Bolsonaro na chincha depois da pirulitada da Carla Zambelli. Não só por causa disso, mas porque ele está financiando o Dudu Bananinha para fazer lobby lá nos Estados Unidos para tentarem coagir o Supremo, exatamente, aí no julgamento do Bolsonaro. Porque todo mundo já sabe, o homem vai em cana. Hashtag cana pra Bolsonaro. O homem vai em cana e eles estão desesperados. O Dudu Bananinha tá muito desesperado. O que tá acontecendo? Eles estão muito loucos, feito barata tonta. Olha a musiquinha da barata tonta. Pois é. O Dudu Bananinha agora tomou um esculacho. Não sei se você sabe. Tomou um esculacho. Porque ele chegou em redes sociais e falou: Carla Zambelli não vai ser presa. A Carla Zambelli vai ainda demorar muito e olha lá se a Interpol vai colocar ela na lista vermelha de procurados. No outro dia, Xandão pediu num dia e no outro dia, Zambelita da Espanhola está na lista vermelha. Olha, agora estou na lista vermelha, né? Quer dizer, minha bandeira não vai ser vermelha, agora está na lista vermelha. E não é comunista! Zambelita está sendo procurada e pode ser presa a qualquer momento. O Lula, o que ele fez? Quando ele esteve na França, sabendo que na França é a sede da Interpol e é para lá que os pedidos de extradição e colocação, certo, nas listas vermelhas de procurados internacionais, eles vão para lá para serem examinados e ter o deferimento ou indeferimento do pedido do país de origem para que opere com a Interpol para captura novamente dos foragidos criminosos. O que aconteceu? O Lula já estava na França, o Xandão mandou o pedido e o Lula chegou ali, conversou com o Macron, né? Porque os dois estão de namoro, exatamente! Brasil e França sempre unidos, juntos e misturados, né? Organizando lá a economia europeia, porque a França não é boba, ela precisa do Brasil economicamente, até mesmo para vender os seus produtos, e o Brasil precisa da França. E existe aí uma colaboração entre os dois países. Assim como nosso presidente Lula estabelece, né, aquilo que ele chama de o multilateralismo. E o pior
É que o Bolsonaro tá apertado, daqui a pouco vai parar no hospital. Exatamente, com entupimento. Porque ele tá todo cagado, minha gente. Cagado não, tá todo entupido. Porque com essa fuga da Zambelli, o que aconteceu? O Bolsonaro tá pé da vida. Já basta ele dizer que foi por causa da Zambelli que ele perdeu as eleições. Não foi por causa dos 700 mil mortos na Covid, né? Não foi o fato dele fazer o povo comer osso, não foi o fato da sociedade brasileira de volta, né? A linha da miséria e da fome, não foi nada disso. Foi simplesmente por causa da Zambelli. É esse aí que na cabeça do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que são totalmente fora da realidade, que eles trabalham, gente, com essa desculpa. Nada é culpa deles. Eles não são capazes de fazer uma autocrítica. Exatamente, é a extrema-direita que não faz autocrítica do seu comportamento político, que é extremamente detestável. É um bando de fascista. E jogaram toda a culpa na Zambelita. Pois é, na espanhola. E agora, o Bolsonaro tá emputecido, além de tá todo cagado. Porque assim, ó, já que a Zambelli fugiu, nada indica o contrário, que ele não faça o mesmo. E o que aconteceu? Abre-se a possibilidade do Bolsonaro usar tornozeleira. Pois é, e vai ser nessa segunda, dia 9, que começa a serem escutados os réus. Exatamente no crime de tentativa de golpe de Estado. E parece que o Cid é o primeiro. E o Bolsonaro vai ser lá pelo segundo ou terceiro, porque é por ordem alfabética. Então o que acontece com isso, gente? Talvez seja declarada a prisão preventiva do Bolsonaro por uma tentativa de fuga e se evadir do país para não cumprir a pena de prisão. Pois é, falavam tanto do Lula, mas olha a diferença. O Lula, ele foi para a Polícia Federal, foi preso injustamente por 560 dias, gente. E não foi parar no hospital, não teve problema nenhum, não teve piti nenhum. E ainda por cima, provou sua inocência, provou que havia fraude do seu Moro, ou se esquecem disso. Enquanto que o tal de Mito tá se cagando todo, e os tais de bolsominions, eles não aguentam uma papuda, não aguentam passar um dia sequer no Chilindró. Pois é, gente, esses são os corajosos, patriotas. Aí se não fosse, né? E tem outra, o Bolsonaro foi chamado essa semana pela Polícia Federal para dar explicações sobre aqueles 2 milhões que ele mandou pro Dudu Bananinha nos Estados Unidos. Exatamente, para financiar a tentativa de coação em cima do Superior Tribunal. Exatamente, gente. O Dudu Bananinha está tentando de todas as formas coagir os juízes da Suprema Corte. E isso é crime. Então o que aconteceu? A Polícia Federal chamaram o Bolsonaro para dar explicações. Ai, cada vez mais se afundam esses bolsonaristas. E Bolsonaro também, porque nada impede que depois, na próxima semana, depois do Xandão escutar, porque é a vez dele falar, né, no banco de réus, dar o seu depoimento, ele já sair com uma tornozeleira. É tudo que a gente precisa, porque primeiro é tornozeleira e depois o recolhimento pra papuda. É isso aí. Bolsonaro na cadeia é o que a gente quer. Acontecendo aqui em Porto Alegre. E o Melo continua querendo vender Porto Alegre. E a questão não é só o Demai. Ele cada vez mais loteia, está loteando, Melo está loteando, né, os terrenos públicos daqui de Porto Alegre. Exatamente. E entregando para iniciativa privada, para construir aqueles arranha-céus. Exatamente. Eles não têm o capital privado, especulativo imobiliário, ele não tem nenhum compromisso com a natureza, nem mesmo com o equilíbrio ambiental, ou muito menos com as comunidades que rodeiam. Por exemplo, na Restinga, uma área inteira foi vendida para uma empresa, né, para construir um Alphaville ao lado da Restinga. Exatamente. E em vez de incorporar a obra, certo, junto com o bairro Restinga, o que eles vão construir? Um muro da vergonha. Exatamente. O Alphaville vai construir um muro da vergonha, separando, né, o pessoal da Restinga do condomínio Alphaville. Que é isso, gente? Que é isso? É um apartheid social. Exatamente. E é justamente aqui na Restinga que a gente tem que lutar contra isso, porque nós não somos menos, não. Aqui na Restinga, todo mundo é um povo de bem, trabalhador. Que é isso? Construir um muro da vergonha para separar do lado os ricos e do outro lado os pobres. Exatamente. Para quê? Para os ricos não verem como é que é a Restinga? Exatamente. É isso que eles querem. Criar um apartheid social. E isso tudo
com a conivência e a ajuda do Melo. De repente, ele vai ter uma casinha ali, né? Uma mansãozinha ali, né? Deve ter ganhado uma mansão em troca, né? Da autorização para fazer esse absurdo. E absurdos do nosso querido prefeito do Chapeuzinho de Palha que não trabalha. Rimou! Chapeuzinho de Palha que não trabalha. Ele continua no seu plano para vender o DEMAI. Exatamente. Ele quer privatizar o DEMAI. E vem com a maior cara de pau dizendo para as pessoas: não é privatização, não. É parceria público-privada, parceria público-privada, parceria público-privada. Ora bolas, ninguém é bobo, Melo. Todo mundo sabe que parceria público-privada é a abertura das portas, ou seja, é pra boiada passar. Seu Melo, é pra boiada passar. E depois, logo ali adiante, se privatiza todo o sistema. E o pior, por que não bota a parceria público-privada pra fazer a captação, hein? Fazer as obras de captação de água. Bota eles. Vamos ver se o capital privado vai querer fazer a captação de água, hein? Bota eles a fazer isso aí. Vai ver se eles vão querer entrar no contrato. Vai ver se eles vão querer. Eles querem o filão, gente. Porque esse projeto do Melo autoriza, certo? Se passar na Câmara de Vereadores, autoriza a abertura para concessão de parceria público-privada ao DEMAI. E tu sabe qual é o filão que eles vão entregar? É a parte do tratamento e distribuição. Exatamente. Vão cuidar dos relógios. Você sabia que são muito mais de 700 mil pessoas, certo? Que pagam a taxa de água, entre taxas sociais e taxas privadas. Mais de 700 mil pessoas, mais de 700 mil relógios aqui em Porto Alegre. Você sabia que o metro cúbico de água é R$5 a sua taxa? Isso mesmo. É menos de 0,05 centavos o litro d'água. Imagina se a iniciativa privada toma conta disso. Esse valor, que é correspondente a um litro d'água, que corresponde a 0,05 centavos, eles vão meter lá em cima, vão dobrar ou triplicar, porque a iniciativa privada, ele só visa lucro. E vão se preparando aí vocês aí da Restinga, dos bairros de Porto Alegre, das periferias, que onde a maioria são taxas sociais, vocês vão ter suas taxas sociais cortadas. Não me vem os técnicos, os CCs, o gerente do DEMAI e também o procurador-geral do município, que apoia essa falcatrua, dizer que não, as taxas sociais não vão ser cortadas, porque estão protegidas por lei, a mesma lei que eles querem mudar para privatizar o DEMAI. Ou seja, assim como para eles é fácil, porque eles têm maioria na Câmara de Vereadores para privatizar o DEMAI, amanhã ou depois a empresa privada vai chegar para esses mesmos vereadores que eles bancam, diga-se de passagem, que eles bancam as campanhas, vai dizer assim, ó, vocês têm que mudar essa lei das taxas sociais, porque não pode ter almoço de grátis. Vocês se lembram? Quando o Melo dizia do transporte público para privatizar Caís, não pode ter almoço grátis. Exatamente, Porto Alegrense. Vamos abrir o olho, porque esse papinho deles chegar e dizer que as taxas sociais são protegidas por leis, eles mudam a lei de um dia para outro. Exatamente, porque essa camarilha não tem compromisso com você. Esses vereadores que foram eleitos aí no seu bairro, aí na sua vila, aí na periferia, né? Aí na sua rua, esses mesmos vereadores não têm compromisso com você. Porque se eles votarem a favor, e depois nós vamos começar aqui no nosso programa a botar a lista dos vereadores que são a favor do aumento da taxa de água e entregar o DEMAI para o capital privado, nós vamos denunciar aqui, vamos começar essa semana mobilizando a comunidade e entregando os caras de pau que foram ali pedir o teu voto aí no seu bairro, dar cestinho básico, dar 50 pila, contratar o pessoalzinho ali para fazer boca de urna, como fizeram aqui na Restinga, e depois não ter compromisso com você aí no seu bairro, e votar na Câmara de Vereadores para aprovação dessa autorização que o Melo está pedindo para fazer a entrega do DEMAI ao capital privado, e com isso ter a tua conta d'água subir, onde tu aí que mora na ocupação, que votou nesses vereadores, que são base de apoio do Melo, você aí que mora, né, nas ocupações, vão ter os seus pés de galinha cortado. Exatamente. Você aí que está com dificuldade para receber a água hoje. Por quê? Porque tem um gerente do DEMAI que está dentro do DEMAI para justamente precarizar o serviço. O que é precarização do serviço? Não faz as compras de equipamentos necessários, não coloca projetos para ampliar a rede,
boicota a manutenção das bombas que fazem com que a água possa subir para os morros. Para que isso aí? Para você aí, que não recebe água, ficar a favor da privatização. Só que assim, meu camarada, no momento que for privatizado, nem carro-pipa vai chegar aí para ti. Exatamente. Por quê? Porque o trabalho desses gerentes do DEMAI, colocados pelo Melo, é sucatear o DEMAI para que você fique com raiva da empresa e faça opinião pública, fique a favor deles na privatização. Porque a questão do DEMAI, gente, o DEMAI, ele dá lucro para o município. Eles só não implementam uma política de ampliação para a água chegar nos pontos mais altos de Porto Alegre, porque eles não querem. Não querem. Eles querem que tu continue sem água, eles querem que tu continue sem abastecimento, para eles poderem venderem para o capital privado e darem aquele 171 em vocês, viu? Vai ser melhor. Com capital privado, com a privatização, você vai receber a água que você hoje não recebe. Gente, não vamos cair nessa, porque a privatização vai ser o corte automático de todos os benefícios que os moradores das periferias têm em seus direitos. Exatamente. A água, ela tem que ser pública. O DEMAI tem que ser 100% público e garantir o seu serviço para que chegue em todas as casas de Porto Alegre. Imagina só o capital privado querer botar dinheiro do bolso deles para ampliar o sistema para as periferias. Óbvio que eles não vão querer e vão precarizar mais ainda. Pois é. Então, se juntem e organizem nos seus bairros os comitês populares de defesa pela água para exigir nessas audiências públicas que vão ser feitas aí em Porto Alegre, né, que não vendam o DEMAI. Que esses vereadores que você votou e que são a base de apoio do Melo não autorizem a parceria público-privado. Vocês têm que cobrar do seu vereador. Mandem e-mails, mande no WhatsApp. Falem para ele quando vocês verem eles na rua. Cheguem neles e digam que vocês não são a favor da privatização do DEMAI. Que vocês querem sim uma gerência do DEMAI que seja competente e faça a empresa fazer o seu trabalho mesmo. Em vez de esses gerentes, que a maioria é CC e não é funcionário de carreira, ficarem envolvidos em falcatrua, sim, porque não sei se você sabe, mas está ocorrendo uma CPI na Câmara de Vereadores, no qual é a CPI do qual envolve esses gerentes na tentativa de sucatear a empresa para vender ela. Uma empresa que é minha, que é tua, que foi construído com nosso dinheiro. A água é pública, a água é nossa. Falando sério de política, é isso aí. Ou tu te mobiliza, ou tu te trumbica. É por aí mesmo. Vamos se juntar ao Comitê em Defesa da Água e do DEMAI Público. É isso aí, gente! Contra a privatização da nossa água em Porto Alegre. É o Falando Sério de Política, aqui no canal Papo de Boteco com o Professor Roberto. É isso aí! E não se esqueça de dar um like, te inscrever no canal e apertar o sininho e compartilha, porque nós temos que chegar em todos os lares de Porto Alegre pra gente começar um grande movimento de denúncia das falcatruas que acontecem em nosso município, o nosso estado, no Brasil e no mundo. Falando sério de política, mais uma vez pegando o apanhado que aconteceu no mundo, no país, no estado e aqui na nossa terrinha. Com o Professor Roberto, um bom dia, boa tarde, boa noite!